Pessoal, vamos para nossas dicas da Unicamp? Lembrando que isso aqui não é a palestra, né? São dicas para você começar a poder se virar sozinho e já fazer uma leitura um pouquinho mais potencializada, para você ir direto ao ponto, tá bom? Hoje, História do Cerco de Lisboa. O História do Cerco de Lisboa, meninos, é um livro de Saramago. Já vou avisando de cara, não é um livro fácil, é um livro bem difícil, mas depois você vai entrar, né? Quem é nosso aluno vai entrar no estudo.seb, eu resumi capítulo por capítulo para você, tá bom? É uma metaficção. Uma metaficção histórica. Resumindo, né, ele vai escrever e vai fazer junto uma reflexão sobre a escrita mesmo, sobre o processo de escrever, tá certo? Muito bem, vamos conhecer o Saramago? Saramago tem algumas marcas importantíssimas. Ele é comunista, tá certo? Ele era ateu, e isso de ele ser ateu vai aparecer muito no livro, né? Porque ele vai satirizar, vai ironizar muitas cenas em que tem alguma coisa a ver com a religião católica, com a religião cristã. Tudo bem? Porque a história de Portugal está muito associado à fé cristã. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, todo momento que ele falar de fé, ele vai estar com seus pitaquinhos, ele vai dar uma beliscadinha na fé das pessoas, porque ele é ateu, tá bom? Ele era contra a União Europeia, ele é contra a globalização, ele é um homem questionador, tá certo? Então, essa reflexão, esse homem pensador vai aparecer bastante na sua obra, História do Cerco de Lisboa. Tudo bem? Muito bem. Meninos, uma das principais marcas do Saramago, já vou te pedindo, 10 páginas de paciência com o Saramago. Por quê? Porque ele tem uma pontuação inusitada. Cuidado, tem gente que fala que o Saramago não usa pontuação. Não, ele usa pontuação, mas de um jeito, né, fora do paradigma, de um jeito renovador, de um jeito novo, de um jeito que vai, né, fazer você questionar e sair da sua zona de conforto como leitor. Então ele usa pontuação? Usa, mas não é do jeito tradicional. Tudo bem? Então, por exemplo, né, você tem um exemplo aí na sua tela, o que ele faz? Quando muda as personagens, nas falas dos personagens, ele não pula de linha. Ele simplesmente faz uma letra maiúscula. Ele põe uma vírgula e uma letra maiúscula. É ali que você percebe que mudou a personagem que está falando. Isso exige de você mais atenção na hora da leitura. Resumindo, né? Tira o leitor de ser um leitor passivo para ser um leitor ativo. Tranquilo? Muito bem. Outra coisa que faz você ficar, né, assim, fora da sua zona tradicional de conforto de leitura. Ele tem 3 narradores nesse livro. Tem o narrador do livro, que é o Saramago, tem o Raimundo contando a sua história, e tem o Raimundo escrevendo um livro, então tem o narrador do livro do Raimundo. Então, quem está falando agora nesse momento? Quem está escrevendo nesse momento? Porque quem não conhece a história, né? Nós vamos ter um cara que é editor, ele é um tradutor, um corretor de textos, tá certo? E ele vai fazer o quê? Na hora que ele começou a corrigir um texto, começaram a pressionar no prazo, e ele estava no prazo. Aí ele se irritou e colocou a palavra não. Era um livro de história de Portugal e ele vai colocar os cruzados não ajudaram os portugueses a libertar Lisboa. E isso muda completamente a história de Portugal. E ele mandou assim e o livro foi publicado assim. E teve que sair uma errata. Aí ele vai levar bronca do patrão, obviamente tem um problema de custos, etc. E aí o que acontece? Ele vai ter então uma pessoa que vai supervisioná-lo, chamada Maria Sara. E a Maria Sara então começa a pressioná-lo para escrever um livro com esse não que ele escreveu. Uma nova versão da história de Portugal. Então é interessante por quê, né? Porque nós vamos ter vários cercos aqui nesse livro. Nós temos o cerco de Lisboa mesmo, a cidade de Lisboa foi cercada pelos cruzados para tirar da mão dos muçulmanos. Nós vamos ter um cerco ao leitor, porque você tem que ser um leitor ativo e não mais passivo, e tem o cerco do amor, porque a Maria Sara se apaixona pelo Raimundo. Quando ela pede para ele escrever o livro, o que ela está pedindo para ele? Para ele deixar de ser, né, o corretor do texto dos outros para ser autor do seu próprio texto. Isso é muito lindo, né? Então, nós temos reflexões filosóficas, existenciais, históricas, artísticas. É um livro que é muito profundo, tá certo? E, sobretudo, qual que é o propósito do Saramago? Em toda a obra do Saramago, revisar a história. Porque a história, meus amores, vamos pensar juntos? A história, ela não é necessariamente o que aconteceu, é o que contaram para nós. Então, o que é história? O que é ficção? O que é realidade? O que é imaginação? O que é jogo de poder? Então, o Saramago diz, né, que a história, ela não é a história real. A história é a história acreditada. É o que te ensinaram. Resumindo, sem ficar esperto para não cair em fake news. Deu para entender? Certinho? Resumindo, né? A pergunta é, a que pontos pode chegar a falta de curiosidade e a preguiça intelectual perante qualquer afirmação peremptória? Em que sociedade a gente constrói quando você tem uma preguiça intelectual e não questiona as fontes históricas, quem está te falando, os jogos de interesses, as informações? A que ponto nós podemos chegar? É interessante, né? Uma das metáforas, como eu te falei, é importante. Ele vai passar, porque se você começar a questionar, você passa a ser leitor, você deixa de ser leitor da história dos outros para ser o autor da história. É uma outra postura. Concorda comigo? Que é interessante? E também, para terminar, a gente tem que pensar no seguinte, né? Como ele vai questionar a história de Portugal, eu queria que antes de você ler o livro,
você desse uma olhada e pesquisasse esses 3 fatos históricos portugueses. Porque a história de Portugal é muito louca, né? É muito louca. Eles afirmam que foi Jesus Cristo que ajudou a fundar Portugal. Dom Afonso Henriques estava numa batalha e Jesus Cristo teria aparecido para ele num sonho e falou: amanhã eu vou lutar com vocês. Então Portugal foi fundado por Jesus Cristo. Imagina o Saramago, que é português e ateu, tendo que engolir essa história. E é por isso que ele vai questionar tantas coisas, tá bom? Para terminar, olha a epígrafe. Vamos ler juntos a epígrafe? Enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-la. Porém, se a não corrigires, não alcançarás. Entretanto, não te resignes. Essa é uma epígrafe do livro chamado Livro do Conselho. Só que você dá um Google, não existe esse livro. Portanto, desde o início do livro, ele já está te convidando a fazer o quê? Não há comprovação sobre a existência ou não deste livro. O convite ao leitor é a questionar as verdades dadas e colocadas, já se inicia antes do enredo. Você tem que questionar sempre as informações. É um livro maravilhoso, você vai gostar bastante. Só a última dica: chega um momento que a história do Raimundo e da Maria Sara começa a se confundir com os personagens do livro do Raimundo, que chama Mogame e Oruana. Tem hora que você não sabe quem está falando, se é o Mogame ou se é o Raimundo, se é a Maria Sara ou se é a Oruana. Você vai adorar esse livro, boa leitura. Depois tem palestra. Tchau, tchau!